Bom, e eu começo o programa falando justamente sobre infarto. As doenças cardiovasculares são as que mais matam homens e mulheres. O infarto é a segunda maior causa de morte no Brasil e os homens são mais atingidos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2010, aconteceram um pouco mais aí de 1.900 mortes. Já em 2011, aproximadamente 1.850. No Brasil, em 2010, quase 327 mil pessoas morreram vítimas de doença do aparelho circulatório. E hoje nós vamos ressaltar também os pequenos sintomas. E quem está aqui para poder colaborar com essas informações é o cardiologista, Dr. José Aide. Obrigada, Dr. José Aide. Uma boa tarde para o senhor. Eu falava a respeito aí dos homens, né? A princípio, os homens são os mais atingidos e hoje a preocupação dos médicos ainda continua com os homens, a maior preocupação? Com os homens, mas o que nos preocupa muito mais hoje é o aumento da incidência de infarto nas mulheres, né? E nos jovens, pessoas jovens. As mulheres, hoje, a maior causa de infarto, morte em mulheres, é por derrame cerebral, né? O acidente vascular cerebral. E a segunda maior causa é o infarto agudo do miocárdio. Então, normalmente, as mulheres estão muito preocupadas com a situação ginecológica, de mama, de útero, e isso aí, até por ela fazer essa prevenção, ela esqueceu, né? E hoje, na verdade, ela deveria ter uma preocupação também com as doenças cardiovasculares. Agora, doutor, quando a gente faz essa comparação, quando eu imagino homem e mulher, por que os homens são mais atingidos? Pelos hábitos de vida, né? Os homens sempre, normalmente, eles têm uma alimentação fora do padrão. Os homens são mais estressados do que as mulheres. Os homens tinham maior peso, maior índice de hipertensão arterial, maior índice de diabetes, de níveis aumentados de colesterol. Então, durante muitos anos, é a doença ainda que mais acomete os homens, mas esses fatores de riscos, né, eles também foram incorporados pelas mulheres. E agora também estão sendo incorporados pelas pessoas mais jovens. Mais jovens. Pois é, tem até uma pergunta aqui. Luciana de Cariacica, infarto em jovens é sempre fatal? Ela pergunta. O infarto em jovem, normalmente, 50% dos jovens que estão em infarto, eles têm morte súbita. Morte súbita é aquela morte que acontece até 24 horas após o início do sintoma. Como normalmente o jovem nunca imagina que vai ter uma doença do coração, né? Muitas vezes ele tem um sintoma e não dá importância a esse sintoma. E muitas vezes evolui muito rápido. E essa evolução muitas vezes é fatal. Doutor José, o que o senhor tem visto no seu consultório? Porque quando a gente fala jovens, eu imagino isso uns 30 anos. Cátia, é uma coisa que a gente tem ficado alarmado. Por exemplo, hoje eu tenho pessoas no consultório de 15 anos de idade, adolescentes, com pressão alta, com doenças de adulto, pressão alta, níveis de colesterol elevadíssimos, crianças e adolescentes com diabetes, né? As crianças com obesidade. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que nós fizemos em Cachoeiro e aqui em Vitória, em que 70% dos alunos das escolas públicas, da faixa etária de 8 a 16 anos, 70% têm níveis de colesterol acima do normal. Imagina o seguinte, essas crianças nessa faixa etária, daqui a 20 anos, vão estar na faixa de 30 anos de idade. Então, obviamente, essa doença se nada for feito, essas crianças vão evoluir com esses níveis de colesterol alto, com hipertensão, com obesidade, muitas vezes com nível de glicose, que vai levar ao diabetes. Então, as pessoas que tinham infarto aos 50, 60, 70 anos de idade, entendeu? Em que essas doenças começavam a partir dos 40, hoje nós estamos vendo isso acontecer a partir dos 15 anos de idade. Gente, mas é realmente muito assustador esse dado, doutor José Aide. O que eu fico pensando a questão do infarto, ela não está ligada somente, então, à questão da alimentação. Claro que a alimentação é o primeiro, né? É o primeiro culpado, entre aspas, para poder provocar o infarto. Eu acho que nós temos vários fatores. O ritmo de vida mudou muito, né? Os fatores de risco que nós tínhamos anos atrás continuam sendo os mesmos. Hipertensão, diabetes, fumo, obesidade, sedentarismo. Mas o ritmo de vida mudou muito.
né? Hoje o nível de estresse da população é muito grande. As nossas crianças não têm espaço para correr, para brincar. As próprias brincadeiras mudaram muito. É verdade. Né? As crianças hoje ficam dentro de casa, no computador, na televisão, elas quase não se exercitam. Nas grandes cidades, a situação de violência leva os pais, muitas vezes, também a ficarem ausentes de casa, porque o pai e a mãe normalmente trabalham. Então, as nossas crianças estão ficando dentro de casa, comendo, se alimentando de coisas extremamente gordurosas, com alto índice de calorias. E, obviamente, isso vem impactando enormemente nessas doenças. Quando a gente fala a respeito do corpo, do jovem e do mais velho, no caso do jovem, o infarto, geralmente ele é fatal. O que acontece? Por que a pessoa mais velha, o corpo tem mais resistência? E acaba, quando tem um infarto, não é fatal, geralmente porque não é fatal. Porque normalmente a pessoa que tem um infarto, digamos, aos 60, 60 anos, esse coração, ele vai entupindo devagar. Então, os vasos sanguíneos, à medida que eles vão obstruindo, outros vasos vão sendo formados. Então, o coração vai envelhecendo e isso aí faz com que exista novos vasos, circulação colateral, que nós chamamos. É como se arrumasse uma outra forma de desviar dessas pequenas obstruções. O jovem não tem essa chance, porque o jovem, quando obstrui, não dá tempo dele formar a circulação colateral. Né? E o que vem impactando os nossos jovens? Os maus hábitos. O cigarro, ainda nos jovens, né? A droga, né? Por exemplo, a cocaína, o crack, entendeu? O uso de drogas ilícitas. Isso tem um impacto de morte enorme nesses jovens. Então, isso aí é uma situação de saúde pública e que, infelizmente, nós não estamos lidando com prevenção. Né? Hoje, nós estamos com um problema grave aqui no nosso estado de vagas de hospitais. E não é hospital público, não. Hospitais particulares. Entendeu? Semana passada em Vitória não tinha uma vaga de UTI. Então, por quê? Porque nós estamos hoje dando preferência, né, à doença. Nós não estamos hoje, na verdade, fazendo a população entender e o governo entender que nós temos que ter prevenção. Então, nos assusta muito quando você vê crianças de 8, 9, 10 anos, né, com essa situação que eu estou te relatando, como vai ficar isso daqui a 20 anos? Né? Então, eu acho que nós temos que Vai ser uma epidemia, né, doutor? É uma acho epidemia. Que a gente pode até falar isso. É uma epidemia. Nós temos perguntas, vamos falar sobre sintomas ainda, mas no próximo bloco. Só aguarda aqui um pouquinho comigo, tá bem? Você pode mandar sua pergunta pelo 33 31 70 45, nós estamos esperando, eu volto já já.